Louvado seja Deus, Deus seja louvado para sempre. Povo de Deus, a paz do Senhor, como é bom estarmos juntamente reunidos mais uma vez em um só propósito, para a fim de que aprendamos a palavra de Deus e que Deus venha a ser glorificado através do estudo da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você está no Ministro Club, crendo que o Senhor tem muitas e muitas riquezas para lhes proporcionar. Por isso que você está aqui na Escola dos Ministros, para a glória do Senhor Jesus. Deus seja louvado para sempre, seja muito bem-vindo. Vamos falar nesta matéria sobre a justiça de Cristo. O que é a justiça de Cristo? Por que Cristo fez essa justiça? E quais são as bênçãos oriundas por essa justiça de Cristo? Porque tudo o que Cristo fez para que fôssemos beneficiados, não apenas com a salvação, mas com justiças que nós aprenderemos que são de grande valia para aquele que é salvo, para aquele que nega a si mesmo, que toma a sua cruz e segue a Cristo Jesus. Por isso, é de suma importância você ter uma caneta, ter um papel, um marca-texto, um bloco de notas e 2 Bíblias no mínimo para estarmos meditando e indo para alguns textos que iremos ver para a glória do Senhor, para que você tenha base, para que você esteja baseado na palavra do Senhor sobre a justiça de Cristo que foi manifestada em favor dos salvos. Amém? É bom pontuarmos, é bom sempre colocarmos dessa forma para você entender. A justiça de Cristo, só tem validade para aqueles que foram salvos e creem que Jesus é o seu Senhor. Por quê? Porque muitas pessoas não creem em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Por isso, elas não podem fazer parte desta classe de pessoas que recebem a justiça de Deus, a justiça de Cristo, a fim de que salve a vida do ser humano. Abra comigo, por gentileza, Romanos capítulo 3, versículo de número 19. Romanos capítulo 3, versículo de número 19. Que alegria estarmos juntos para aprender a palavra do Senhor. Tenho certeza que você está preparado para receber de Deus aquilo que Ele tem para manifestar. Então, abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 3, verso de número 19, para a glória do Senhor. Então, o tema da nossa aula é a justiça de Deus, ou a justiça de Cristo. Observe que Deus, para salvar a humanidade, para salvar o povo que creria no Salvador Jesus Cristo, a salvação não poderia ser efetuada, a salvação não poderia ser concretizada de qualquer forma, visto que a salvação é pela fé, é pela graça mediante a fé em nosso Salvador Jesus Cristo. Porém, Deus não pôde salvar-nos de qualquer maneira. Por quê? Se Deus quisesse salvar o homem de qualquer maneira, e quando eu falo de qualquer maneira, a qualquer custo, não importando os meios, mas o importante que seria o fim, e seria algo que chocaria com a justiça ou com a santidade do nosso Senhor. Por isso que Deus, ao salvar o homem, não pôde salvar o homem de qualquer forma. Deus teria que salvar o homem de uma forma que casasse com a sua santidade, com a sua essência, com a sua natureza. Por isso que a salvação não é de qualquer maneira. E quando eu falo de qualquer maneira, é vinda de Deus. Ela foi trabalhada, ela foi estabelecida, ela foi planejada, ela foi arquitetada. Por isso, mas sem ferir a santidade, a natureza do Senhor nosso Deus. Vamos dar uma glória a Deus, porque eu esqueci de falar para nós. Todas as vezes
que você estiver no Ministry Club, você vai, ou então quando estiver estudando a palavra de Deus, dê glória a Deus, para que a palavra flua, para que o Espírito Santo venha trazer a palavra, trazer à luz do seu coração a palavra que está sendo lida, a palavra que está sendo manifestada. Então vamos dar um glória a Deus aí, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ou seja, Deus não poderia salvar o homem de qualquer maneira. Ele deveria salvar de acordo, se você está escrevendo, escreva, dentro dos padrões da sua natureza, da sua santidade. Por exemplo, quando o ladrão ele vem a roubar alguma casa, ele rouba. Na verdade, ele não está querendo os bens da pessoa. Ele está querendo o fim daqueles bens que vai levar ao dinheiro. A maioria dos ladrões, quando eles roubam, eles roubam e fazem o quê? Eles vendem, eles negociam a fim de que com aqueles bens, ele venha obter dinheiro. Porque o objetivo do ladrão é o fim e não o meio. Então ele quer roubar a qualquer custo, seja o que for, seja uma coisa cara, se ele não encontrar algo caro, algo de valor, algo que tenha uma extrema importância, ele vai pegar alguma coisa que pode ser que tenha valor fora, a fim de que venda, a fim de que negocie, para que o fim daquele bem seja o dinheiro. Já Deus, já em sua essência, é totalmente diferente, porque Deus, ele não está vendo o fim apenas, ele tem que trabalhar pelo meio, como ele irá trabalhar para salvar o homem. Abra comigo, se você puder, deixe marcado aí, Gálatas capítulo 3, Romanos capítulo 3, venha comigo para Gálatas, o Espírito Santo está me tocando para que falemos sobre isso. Gálatas capítulo 4, louvado seja Deus, nós estamos falando da justiça divina, da justiça de Cristo. Gálatas capítulo 4, Deus seja louvado para sempre. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Que diz assim, se você achou, diga amém. Gálatas capítulo 4, verso 4, que diz assim: Mas, vindo o cumprimento dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para remir os que estão debaixo da lei. E desta forma recebemos a adoção de filhos. E porque agora somos filhos, Deus enviou, aleluia, o Espírito do seu Filho aos nossos corações, que clama, Abba, Pai. O verso 4 é o verso-chave, é o verso que nós temos que levar em consideração. Por quê? O verso 4 vai mostrar que, vindo o cumprimento dos tempos, quando Adão e Eva pecaram, Deus podia muito bem disponibilizar, Deus podia muito bem fazer com que Cristo materializasse, com que Jesus viesse encarnar, para que viesse morrer e sofrer, para que remisse já Adão e Eva. Só que Deus tinha propósitos, Deus tem tempos, Deus tem momentos de trabalhar. Por isso que quando Adão e Eva pecaram, Deus não mandou instantaneamente Jesus a fim de remir todos os seres humanos, mas veio na completude, no cumprimento dos tempos, no momento exato, até para Cristo vir à terra, até para Cristo se manifestar em carne, para que ele viesse encarnar. Teve um tempo, houve um momento. Abra comigo, se você pode, anote esses versículos para que venhamos estar marcando, para que você entenda a justiça de Deus, porque Deus tinha que salvar o homem, mas ele não podia fazer isso de qualquer forma, porque
o que estava em jogo é a salvação, era a salvação do homem, ok? Lucas capítulo 1, já vamos voltar, depois que lermos esse texto aqui, já iremos voltar para Romanos capítulo 3, para entrarmos assim na aula, porque eu tenho que fazer essa introdução, esse aparato, para que você entenda como que é a justiça de Deus, a justiça de Cristo. Porque não era só vir mandar a Jesus, mas tinha que haver um tempo, como nós vimos, Gálatas capítulo 4, verso 4, teria que haver um momento exato, teria que haver uma mulher no momento exato, no tempo exato, visto que Gênesis capítulo 3, Deus falou que seria a semente da mulher. Gênesis 3,15 está o proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? É o primeiro, é o princípio das boas novas, é a primeira profecia que a Bíblia traz a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nascerá da semente da mulher, que ferirá a cabeça da serpente. Ok? Então isso aí, Gênesis capítulo 3,15, é o proto-evangelho que narra a primeira profecia advinda, mostrando que o Messias, que Jesus viria como Filho de Deus a fim de redimir toda a humanidade. Diga amém por isso. Por isso que não era de qualquer forma. Por isso que Deus não mandou no tempo de Abraão, Deus não mandou no tempo de Davi, Deus não mandou Jesus no tempo dos reis. Deus esperou um momento exato, no cumprimento dos tempos, quando o povo estava em extrema escassez espiritual. Por isso que Isaías 53 vai dizer, era um tempo ou uma terra seca. Essa terra seca mostra como era o tempo do povo, o tempo em que Jesus nasceu, o tempo em que Jesus apareceu. Era um tempo que o povo estava estava apostatado na fé, não tinha profecia. Por isso que Isaías 53 vai dizer que não tinha beleza nem formosura e nada olhava para ele, mas ele foi surgindo como um renovo, como uma raiz de uma terra em uma terra seca. Essa terra seca mostra o tempo em que Jesus apareceu, em que Jesus encarnou-se, no tempo em que os líderes religiosos, no tempo em que os sacerdotes, em que os fariseus falavam de Deus, mas não tinham a intimidade com Deus. Eles só apenas falavam, mas estavam escassos, eles estavam distantes de Deus, ok? Por isso que Jesus apareceu no momento exato, no momento em que Deus predeterminou e estabeleceu. Diga glória a Deus se você consegue entender. É introdução para que você entenda a palavra do Senhor. Ok? Só uma rápida introdução. Lucas capítulo 1, verso de número 26. Lucas capítulo 1, verso de número 26, que diz assim: E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado a Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor Jeová é contigo. Olha que saudação teve o anjo. Olha a saudação que o anjo deu a Maria. Bendita és tu entre as mulheres. Mas nem ela sabia que ela era bendita, nem ela sabia que ela era agraciada. Agraciada, ela era bendita e Deus era com ela. As 3 características da mãe de Jesus, as 3 características de Maria: ela era agraciada, o Senhor é com ela e ela era bendita entre todas as mulheres. Então, Deus não poderia mandar Jesus em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer local, em qualquer circunstância. Teria que haver uma mulher correta, uma mulher da família de Davi, uma mulher que estava prestes a se casar, mas não estava casada,
casada já no sentido já morando, habitando na casa com o marido. Deus teve que mandar no momento exato com uma mulher que era virgem. Então tudo teve um planejamento de Deus. Deus não poderia mandar a salvação de qualquer maneira, mas com estratégia e sabedoria, a fim de que a sua palavra não caísse por terra e não ferisse e não chocasse a santidade do Senhor nosso Deus. Mas, versículo 29, mas ela, ao vê-lo, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Então disse o anjo: Maria, não temas, porque achartes graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Jeová lhe dará o trono de Davi, e reinará para sempre na casa de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Ou seja, o anjo sabia quem era, que seria o filho dela, que iria encarnar-se, que seria o Filho de Deus encarnado no ventre de Maria. Então o anjo já sabia de toda a história, já sabia de todo o contexto, por isso que foi um plano que Deus estabeleceu, um plano que Deus preparou para que viesse exercer a justiça de Deus. Diga amém? Nessa rápida introdução, vamos começar a nossa aula. Vamos dar mais um glória a Deus? Glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso de número 19, que diz assim: mas nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, para que toda boca silencie e todo o mundo seja culpado, sujeito ao juízo de Deus, já que pelas obras da lei, observe, já que pelas obras da lei, nenhum homem carnal será justificado. Ou seja, pelas obras da lei, nenhum homem carnal ou nenhum homem mortal pode ser justificado, porque a lei, ela não salva, a lei aponta, a lei mostra, a lei revela os nossos pecados, mas não tem a capacidade, não tem a condição de salvar o homem do pecado. Diga amém se você consegue entender. Por isso que a lei apontava para Cristo, porque a lei mostrando que Cristo viria para salvar todo o pecador, todo que cresce nele, ok? Por isso que a lei não podia salvar, porque ela era um guia, como Paulo fala, ela era um aio, era um instrutor que guiava e levava você na mão de Jesus. Quando chegava na mão de Jesus, a lei falava: agora eu saí de cena, só Jesus que vai resolver todas as coisas. Diga glória a Deus por isso. Porque por meio da lei que veio o pleno conhecimento do pecado. Versículo 21, que é o chave. Versículo 21, que é o ponto-chave da nossa aula. Mas agora, independentemente da lei, se manifestou a justiça de Deus. Mas independentemente da lei, se manifestou a justiça de Deus, e tem o testemunho da lei e dos profetas. Tal justiça de Deus, número 1, é sobre todos, por meio da fé em Cristo Jesus. Número 2, e para todos, homens que creem. Olha a condição, olha a condição. A tal justiça é sobre todos. Está sobre todos os homens. Está sobre todos por meio da fé em Jesus Cristo. Porém, olha a segunda condição. E para todos os homens que creem. Então está sobre todos. Ok? Por meio de Cristo Jesus. Ou seja, em outras palavras, a justiça de Deus está vigorando, está ainda em evidência, está em vigor sobre todos, porque vai chegar um tempo que essa justiça vai ser tirada
quando a igreja for retirada, for encontrar com Cristo nos ares. Já essa tal justiça que vai terminar o tempo da graça vai ser encerrada por conta que a igreja vai ser retirada da terra. Diga glória a Deus se você crê nisso. Então a justiça está sobre todos os homens. Porque qual é a tônica que Paulo diz aqui na Epístola aos Romanos? Que todos os seres humanos, tanto judeus quanto gregos, tanto judeus quanto gentios, precisam da salvação por meio de Cristo Jesus. Sem a salvação por meio de Cristo Jesus, o homem não pode chegar a Deus e não pode obter a vida eterna. Por isso que ele fala, tal justiça que foi manifestada independente da lei é sobre todos, sobre quem crê na lei ou quem está debaixo da lei, como quem não está debaixo da lei. Então, o ponto-chave é esse. Então, é sobre todos. Porém, é para todos os que creem. Ou seja, a justiça de Deus, ela só tem efeito quem crê em Jesus. Só para quem crê na pessoa de Jesus como seu Salvador é que as tais justiça que nós iremos estudar, que estarão em vigor, que estarão em validade para todos os que creem. Por isso, não é para qualquer um a justiça de Deus. Está sobre todos, a fim de que aquele que crê receba esta justiça, a fim de que tenha a vida eterna e uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Quem está conseguindo entender? Quem está conseguindo receber essa palavra? Nós estamos falando sobre a justiça de Deus sobre todos os homens. Porém, ela é condicionada. Ela é condicionada a crer na pessoa de Cristo Jesus. Assim como a salvação. A salvação, ela é condicional para aqueles que creem. É condicional. Aqueles que creem a recebem pela fé. Você não precisa fazer nada para você ser salvo. Apenas crer no Salvador. Assim, nós crendo no Salvador, que é Cristo Jesus, nós recebemos esta justiça, que não é feita por nossas mãos, mas é feita pelo nosso Cristo. E essa justiça, se você está escrevendo, ela tem duas testemunhas. Olha como está escrito no versículo 21. A justiça de Deus tem duas testemunhas. Mas agora, independentemente da lei, se manifestou a justiça de Deus. E tem o testemunho da lei e dos profetas. Por quê? Aquele que disser assim, eu estou salvo por algo que eu fiz. A justiça de Deus, que tem duas testemunhas, e Deus sabe que tem que haver, para que algum testemunho seja verdadeiro, no mínimo duas testemunhas. Por isso que quando ele estava na campina, quando os filhos de Israel estavam na campina do Jordão, na campina de Moabe, prontos para atravessar o Jordão, para entrar na terra prometida, os filhos daqueles que morreram no deserto, porque os homens que saíram do Egito morreram no deserto, e os filhos dos homens que saíram do Egito, eles estavam agora recebendo um novo pacto, uma nova aliança para que viesse obedecer. Aí Deus falou, hoje eu tomo como testemunha o céu e a terra, porque Deus sabe que tem que haver duas testemunhas para que o testemunho seja verídico, para que o testemunho seja verdadeiro. Por isso que Deus tem a lei e os profetas. Para quê? Para que alguém que seja salvo ou que está salvo e queira falar, eu fui salvo pelos meus próprios méritos, a lei e os profetas vão falar, você não foi salvo pelos seus méritos, você foi salvo pela justiça de Deus, pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia! Mas você vai receber galardão porque você trabalhou. É diferente. As obras serão recompensadas conforme as nossas obras.
nós seremos recompensados segundo as nossas obras, mas a salvação é efetuada por meio de Cristo Jesus, por meio da graça, por meio da fé que há em Cristo Jesus. Quem consegue entender, diga glória a Deus. E esta justiça que é de Deus, observe então, a justiça não é nossa, a justiça é de Deus. A justiça sendo de Deus, ela tem duas testemunhas, a lei e os profetas, para que ninguém se gabe dizendo, foi por méritos meus. Não, foi por méritos de Deus. Diga glória a Deus se você consegue entender. Na próxima aula, nós veremos estas bênçãos, as bênçãos que trazem para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Então observe que a tal justiça, ela está sobre todos os homens, porém, ela é para aqueles que creem. Aí está a nossa primeira aula, a justiça de Deus, a justiça que faz com que venhamos ter bênçãos inefáveis em Cristo Jesus. Deus abençoe. Na próxima aula continuaremos falando sobre a justiça de Deus. Deus abençoe.